Fala aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, o professor Ronaldo aqui. E então hoje nós iremos falar sobre a América Portuguesa, o ano de 1500 a 1530. Logo após a vinheta entraremos nesse assunto interessante. Fique à vontade. Pois bem, a organização da política da América administrativa da América Portuguesa. Então vamos falar e entrar sobre a América Portuguesa, um pouquinho sobre a história do Brasil. Então, se você não sabe, essa é mais uma aula, faz parte de uma playlist sobre aulas de ensino médio. Então são aulas resumos, né? Para você ficar mais inteirado sobre o assunto. Então, se você gostar, pode curtir, comentar, compartilhar, pode deixar seu comentário aí. E você pode dar sua crítica também, ver o que pode ser melhorado. Fique à vontade. A gente está aqui para aprender juntos. Então vamos a essa aula. Brasil 1500 a 1530, né? Os interesses portugueses pelo território americano era pequeno nos primeiros anos após a expedição de Cabral. Verdade. No início a intenção deles era simplesmente explorar, porque tinha as Índias, né, onde tinha as especiarias. Então até esse momento histórico eles encontraram as terras brasileiras, mas a intenção era explorar, principalmente o que nós iremos falar daqui a pouco. Os lucros com o comércio com as Índias eram mais atraentes. Sim, era mais fácil. E também procurar as especiarias já estava todo um comércio, todo um esquema bem feito já. Então era assim, mais rentável para eles. A exploração do território foi relegada a particulares. A coroa exigia parte das receitas das atividades econômicas. Também, a coroa portuguesa deu para aqueles que eram seus amigos e coligados, né, conhecidos, para explorar nossas regiões, as nossas terras brasileiras. O Tratado de Tordesilhas foi questionado pelos países europeus não envolvidos nele, como nós vimos na aula anterior. França, Inglaterra, a Holanda, né, que é conhecida na época como Países Baixos. Então foram alguns países que eles não gostaram do Tratado de Tordesilhas, que só para relembrar era a divisão do mundo pela Espanha e Portugal, que eram as maiores forças políticas e marítimas naquela época. Então é claro que os outros que queriam participar também dessa divisão, eles não ficaram felizes. Ocorreram invasões às terras portuguesas no Novo Mundo, principalmente por esses países europeus, que já foi mencionado. Portugal foi obrigado a organizar expedições para expulsar franceses, holandeses, mas aqui um destaque principal aos franceses, porque também era uma força poderosa na época. A primeira atividade explorada pela coroa na colônia foi a exploração do pau-brasil, que é justamente o interesse inicial deles. Por que a exploração do pau-brasil? O pau-brasil ele tinha uma concentração muito grande, desde o Rio Grande do Norte até mais ou menos São Paulo, todo o litoral, a costa brasileira. E o pau-brasil ele era utilizado principalmente para a produção de embarcações, de barcos e navios, justamente para utilizar nessa rota marítima que eles faziam ao redor do mundo. E na época, a força militar que eles tinham, as forças que cada país tinham, era a força naval. Então, o pau-brasil era uma madeira nobre e servia muito bem para a produção de navios e barcos. Por isso, esse interesse. Além da cor, o vermelho. O pau-brasil tem uma característica, né, de ter essa cor vermelha natural. Lembrando que uma das cores que não é tão fácil de ser encontrado na natureza é o vermelho. E o pau-brasil ele oferecia essa cor para tingir roupas, também para a produção de tinturas, de tinturaria de todo sentido, canetas e assim por diante. Então era assim um material nobre que era usado para explorar. Inicialmente, né? Grupos particulares receberam a concessão, ou seja, o direito da coroa para explorar essas regiões, mas tinham de instalar feitorias, que era pequenas cidades, pequenos agrupamentos, pequenos lugares organizados, para que tudo se funcionasse da melhor forma possível. E se instalando aqui, fazia com que outros não tivessem interesse de vir, por exemplo, outros países da Europa, e explorar a costa brasileira, principalmente a costa brasileira, porque eles tinham receio e medo dos nativos que moravam aqui, que são os nossos nativos, os nossos índios. Então, a exploração da costa brasileira foi inicialmente o que eles fizeram. Lembrando que o comércio ainda maior era junto com as Índias, mas principalmente a exploração inicialmente. Era o modelo econômico inicial deles aqui nas terras brasileiras. Aí houve a necessidade de criar as capitanias hereditárias. O que era? A gente vai verificar aqui o que eram as capitanias hereditárias. A partir de 1530, expedições colonizadoras de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de quê? Proteger a costa, justamente por causa de invasores, os outros países europeus que não ficaram felizes com o Tratado de Tordesilhas, fundar vilas e fortes militares para impedir a invasão. Por isso que
as costas brasileiras, desde o norte até o sul, tem muitos fortes. Eram locais onde eram utilizados para defesa, principalmente marítima. Forte Copacabana, como por exemplo aqui em Salvador, o Farol da Barra. Então tinha vários lugares onde eram utilizados para defender a costa. Justamente foi criado nesse período fundar vilas e fortes para a proteção da costa contra possíveis invasores, principalmente da Europa. Iniciar o cultivo de cana-de-açúcar e também um dos comércios, um dos produtos que era utilizado como especiaria nesse período era a cana-de-açúcar. Por quê? O açúcar até então era utilizado com a batata doce, era um açúcar diferente, né? Produzido diferente. E a cana-de-açúcar era um açúcar mais nobre, um açúcar melhor, então mais fácil de ser utilizado e comercializado. Então esse era um dos interesses também da coroa portuguesa aqui nas terras brasileiras, principalmente pela figura de Martim Afonso de Souza, tinha esses objetivos. Nos anos seguintes, a partir de 1532, a fundação de São Vicente, que atualmente hoje é São Paulo, primeiro núcleo colonial, instalação de primeiro engenho nessa região, né? Minas, região que a gente conhece hoje como região sudeste. Depois, a partir de 1534, criação das capitanias hereditárias, aí em si. O que era? Deixa eu sair um pouquinho da frente. O objetivo era efetivar a colonização e exploração econômica do território. Então, a capitania hereditária, nós iremos observar aqui como foi feito para que todo o território litoral, a costa brasileira, fosse explorada. A criação, né? As capitanias hereditárias. O que estabelecia? Divisão do território em 15 lotes e capitanias. Nós vamos ver no mapa como era feito isso. Dividiu todo o território. Deveres do capitão donatário, aqueles que tinham o poder sobre cada um desses lotes. Quais eram os deveres desses homens? Lembrando que eram homens de confiança da coroa portuguesa, aqui nas terras brasileiras. Somente parentes, ou aqueles mesmo que tinham confiança. Entregar à coroa 10% dos lucros da exploração colonial. Nessa divisão aqui de repassar os valores para a coroa portuguesa, tinha muita coisa, envolvia muita coisa. Mas, em suma, 10% de tudo que era produzido aqui era enviado para a coroa portuguesa. Recolher para a coroa o quinto sobre os metais preciosos também era uma forma de pagar, né, para que eles pudessem aqui utilizar as terras brasileiras. Lembrando que, como eles eram capitães donatário, eles não tinham poder sobre as terras. Eles eram simplesmente alguém que servia para utilizar a terra, mas pertencia à coroa portuguesa. Por isso essa expressão, né? Capitães donatários. Ele não tinha poder nenhum. Direito do donatário, daqueles que exercia poder sobre uma das capitanias. O que eles tinham que fazer? Escravizar indígenas, principalmente para a produção, e utilizar eles como mão de obra. Fundar vilas e conceder sesmarias. Sesmarias, mais uma vez, era uma expressão bem parecida com o donatário. A sesmaria era pequenas divisões de terras que eram entregadas a homens de confiança ou até mesmo aqueles que eles tinham, no caso, uma maior familiaridade, parentes, amigos, e dar terras para eles produzirem e assim até mesmo explorar pedras preciosas e assim por diante. A sesmaria era algo que eles davam concessão para aqueles que tinham mais afinidade. E aqui, para afastar um pouquinho, exercer a justiça na capitania. Então nós vamos ver aqui a figura de alguns desses personagens aqui. Aqui um mapa, né, mostrando um pouquinho sobre a divisão da capitania hereditária. O título aqui, o fracasso das capitanias hereditárias. Nós vamos ver por quê. O mapa nós podemos observar essas 15 divisões. Como eu já mencionei, aqui embaixo nós podemos observar, bem aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo, assim, logo aqui embaixo nós temos São Vicente, que é a região hoje que é conhecido como São Paulo. E mais para cima, Pernambuco. Foram os dois maiores polos nesse sentido, porque eles produziram agroindústria muito boa, principalmente com cana-de-açúcar. Lembrando que a exploração do pau-brasil, todos eles faziam porque era nesse litoral inteiro, desde o norte, lá em cima, até aqui, onde é a região de São Paulo, Minas Gerais, por assim diante. Nós vamos ver por que o fracasso. Aqui, fracasso. Apesar dos vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, aqueles que tinham poder sobre as capitanias, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões para isso, nós podemos destacar falta de recurso financeiro, sim, lembrando que era um local onde eles também não sabiam administrar.
Aqui o segundo ponto, né? Experiência e falta de interesse por parte de alguns donatários. Eles não tinham tanto interesse assim. Frágil sistema de comunicações e transporte. Conflitos entre indígenas e portugueses. Esse detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: os indígenas por si só eles não poderiam se rebelar, né, contra os portugueses. Nós podemos observar uma manobra entre outros países europeus, né, para, por assim dizer, ajudar esses índios, esses indígenas a se rebelar contra os portugueses. Podemos ver isso, uma figura, um marco histórico, por exemplo, na região de Sergipe. Os índios da tribo Serigipe, para se rebelar contra aqueles holandeses na parte de cima, eles criaram aliança com os baianos. Então nós podemos ver que, em alguns momentos históricos, os nativos indígenas, para que outros não pudessem dominar, faziam aliança também com outros povos europeus. Então, esse conflito que ocorria muitas vezes entre os indígenas e os portugueses era por ajuda de outros países europeus. Então era um esquema, né? Eu faço com que vocês consigam derrotar os portugueses, em troca eu posso ficar com a região que era deles. Nós podemos ver isso muito no Nordeste, que é justamente nessa região das capitanias hereditárias, no contexto histórico. E tanto no Nordeste, a única região que é de negros em si é na Bahia, por causa justamente que vem depois da escravidão. Mas toda a região Nordeste, desde o Ceará, Pernambuco, Alagoas, as pessoas são brancas, até mesmo com sobrenomes alemães, holandeses, franceses, justamente por causa dessa junção, né? Tanto dos nativos dessa região com outras coroas, outros poderes europeus contra os portugueses. É esses conflitos que ocorriam. As exceções foram as capitanias de Pernambuco e São Paulo, que foram as poderosas, né? Que aqui na época chamadas São Vicente, que tiveram êxito na exploração de cana-de-açúcar, se tornaram as duas maiores potências nesse sentido. E por causa do fracasso, porque como nós podemos observar, muitos não tinham interesse, somente duas sobreviveram, foi criado o governo geral. É claro que a coroa portuguesa vindo e tudo ia se desmoronando na colônia, onde a exploração eles estavam ganhando bastante riqueza, eles não iam deixar isso à toa. Então, viu a necessidade de criar um governo geral. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa viu a necessidade de centralizar o poder na colônia. Em 1548, criou-se o governo geral. O primeiro governador foi Tomé de Souza. Em 1549, fundou Salvador, a primeira capital do Brasil. É claro que era para centralizar o poder ali, para que não desmoronasse as capitanias hereditárias. Aqui é um mapinha mostrando um pouquinho da planta da cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, que era justamente uma das regiões que era mencionadas, né? Nós podemos observar ali, ó, Baía de Todos os Santos. Daí, nós temos esse nome ainda de uma das baías em Salvador e Bahia se tornou o nome do estado futuramente. Aqui nós temos a instalação. O que era que tinha que ocorrer para que o governo geral tivesse suas terrinhas aqui, né? Sua instalação, por assim dizer. As ações do governo geral. Incentivo à instalação de engenhos, justamente para a produção de cana-de-açúcar. Reforço do controle social dos indígenas. Daí nós vimos a figura dos jesuítas, que era para a catequização, que era também para a utilização deles na mão de obra, no trabalho, justamente nas lavouras e assim por diante, porque eles tinham conhecimento, é claro, da natureza. Combate ao comércio ilegal, principalmente dos materiais nobres e de animais e fauna, que era muitas vezes explorado para a Europa inteira. Nós podemos observar que nesse período aqui, no contexto histórico, lembrando que aqui é um resumo, nós poderíamos detalhar mais isso. No contexto histórico, nós vimos que muita da fauna e flora brasileira foi levada para fora como um brinde, um prêmio. E aí nós podemos ver até aquelas trocas, né, os chamados escambo. Trocava a fauna por outra coisa sem sentido, os nativos indígenas. Muitas vezes o pessoal brinca, né, contexto histórico com espelho. Ah, que nada, os índios não fizeram isso. Realmente ocorreu, chamado escambo. Trocar materiais brancos por fauna e flora, ou por conhecimento de regiões onde tinha mais pedras preciosas, isso realmente ocorreu. Então, o combate ao comércio ilegal era justamente isso. É claro que tinha o interesse da coroa portuguesa, né? Fazer com que os índios eles não dessem a riqueza que tinham aqui nas terras, para que outros povos não descobrissem, ficasse em segredo somente para os portugueses.
aumento das rendas da coroa, ou seja, explorar ainda mais a colônia brasileira, para que a coroa pudesse se tornar mais poderosa e mais rica ainda. Criação de cargos. É claro que a criação desses cargos era para disseminar mais o poder, para ter um maior controle. Uma única pessoa, Tomé de Souza, ele não tinha controle sobre toda a região que era conhecida como capitanias hereditária e que nesse contexto se tornou o governo geral. Ele não tinha controle. Daí ele tinha necessidade de criar o ouvidor-mor, responsável pela justiça, responsabilidade sua. Provedor-mor, responsável pelos impostos. Capitão-mor, responsável pela defesa militar. Então cada um desses homens ou desses grupos se tornaram responsáveis por um setor dentro de toda a colônia. Apesar do impulso à colonização, a precária comunicação entre as capitanias e a grande extensão do território dificultaram a administração da colônia. É por isso que a gente vai observar que, diante do século XVIII, por aí, nós vamos ver que a coroa portuguesa há necessidade de vir para cá, para as terras brasileiras. É claro que teve o conflito de Napoleão Bonaparte, muitas vezes expulsando, obrigando meio que a coroa a fugir, porém, nesse contexto aqui, eles viram a necessidade de não perder as colônias brasileiras. Porque lá na parte da Ásia, tanto as Índias quanto outras regiões, elas iam ficando cada vez mais enfraquecidas, outra vez descoberta da África, exploração da África, exploração da Índia. Há uma briga muito grande entre os países europeus, principalmente os que exploravam. Então, Portugal, nesse contexto aqui, nesses anos, né, de capitania, de governo geral, eles vêem a necessidade de vir para cá para instalar e melhorar o país. É por isso que a gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, com toda aquela pomposa, né, as coisas pomposas do período. E por fim nós temos aqui as vilas da cidade colonial. Entre o século XVI e XVIII, os colonos portugueses fundaram no Brasil 6 cidades e 31 vilas. Olha só, a maioria das vilas foi criada no litoral. E somente a partir do século XVIII, algumas vilas deram origem às primeiras cidades no interior da colônia, como já foi mencionado. As cidades litorâneas concentravam as atividades econômicas e os recursos humanos. Nelas se encontravam as principais instituições políticas, governadores e seus auxiliares, jurídica, tribunais e advogados, econômica, mercadores e armazéns. E a formação da cidade resultava de iniciativas individuais e não de um plano executado pela coroa. As pessoas já ficaram felizes por estar aqui vivendo uma vida mais confortável, lembrando que o contexto da Europa nesse período era um contexto de muita urbanização, uma vida difícil muitas vezes. Então, nossas terras aqui são as terras abençoadas por Deus, então eles viram a necessidade de se instalar aqui. Já estavam bem, as cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, os núcleos urbanos ficando maior ainda, e a possibilidade de cada vez mais riqueza dentro das terras portuguesas, terras brasileiras. Lembrando que aqui é o contexto dos anos iniciais da colonização portuguesa. Na próxima aula nós iremos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não perca! Se você gostou, pessoal, desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva também no canal para me apoiar, né? Me ajudar. Ficarei muito feliz. Deixe o seu comentário também ou sua crítica. Também será muito bem-vinda. O curtiu ou não curtiu. Aqui é uma democracia, né? Fique à vontade. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tá aí as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, quanto Twitter. E o nosso site, deixarei um link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Até o próximo aula, pessoal. Tchau, tchau.